O ano era 1957, quando foi criado o coral Hosana ao Rei, no antigo templo da Assembleia de Deus, onde os membros se reuniam. Um começo de muitas dificuldades, pelo pouco número de irmãos convertidos na época. Era muito difícil naquele tempo, o povo aceitava, mas não permaneciam. Ficava e ia uma vez, aí outra vez, era obrigado a estar os irmãos todo tempo ali, ajudando, incentivando. Aí muitos permaneciam e outros não. Então foi muito difícil, até que deu uma paradazinha, a igreja crescia um pouco. A semente germinou e, com o passar dos anos, o coral crescia a cada dia. Houve uma inscrição para formar o coral e foi um sucesso, porque naquele tempo tinha pouco o número de irmãos, na igreja era pouco, né? Mas naquele tempo já formamos umas 50 pessoas. E agora o novo templo da Assembleia de Deus também é palco de histórias de fé, perseverança e várias experiências com Deus. Chegou um ponto que a gente estava no culto de aniversário do coral. Aí estava aqui, nós tínhamos o coral de Itapiaí, coral, você me lembra mais de onde é que tinha outro coral. Aí uma festa animada, cheio do poder de Deus. O coral Hosana ao Rei, né? O coral daqui de Garapé-Açu, nós estávamos cantando o hino Não Se Turbe, Não Se Turbe. A gente já estava pelo meio do hino, assim. Aí aquele fogo e tal. E a luz apagou. À noite, aí apagou a luz. Mas o coral estava tão bem ensaiado, e também espiritualmente, né? Porque naquela hora o coral não parou e foi o Espírito Santo encheu aquele palco ali e foi o poder de Deus e o coral cantando normalmente, e até que a luz voltou. A gente cantando, e foi das ocasiões que eu fiquei emocionado, né? Com o nosso desempenho, do coral. Minha trajetória no conjunto coral é desde os 13 anos de idade. Comecei a cantar, louvar o meu Senhor, e me sinto muito privilegiada em participar deste coral. Me senti muito feliz em participar, e nosso regente nessa época era o irmão Juvenal. Era ele que era nosso regente, vinha de Magalhães Barata para cá para ensaiar este coral. E com muita alegria a gente participava desse coral, porque não existia nessa época coral na igreja. Na gestão do pastor Mário Nery, o coral dessa igreja estava parado. Aí ele convidou o irmão Santos, que era maestro da banda na época dessa igreja, e ele continuou com o coral. Reunimos-nos de novo para tornar a cantar no coral. E daí, quando o pastor Mário Nery foi embora, ele já passou por irmão Edival, que está atualmente nesse coral, levando a obra avante deste coral. Na chegada do pastor Mário Nery, aqui em Garapé-Açu, na Assembleia de Deus, ele assume o trabalho e chama o maestro Irmão Santo. E por alguns tempos o Irmão Santo assumiu o coral, né? E aí, antes dele sair, ele chama o nosso maestro Edival Pereira. E o nosso irmão, pela graça de Deus, né? Até hoje ele está levando esse coral há muitos anos, né? E nós glorificamos. Cheguei em Garapé-Açu em 2002 para trabalhar como policial militar aqui na cidade. E como evangélico, né, aqui frequentando a Assembleia de Deus, trabalhando. Em primeiro lugar com a banda Atos. E na época o pastor era o pastor Mário Nery, que era o pastor presidente do Templo Central aqui da Assembleia de Deus. E quando foi em 2005, ele me chamou para assumir o coral Hosana ao Rei, em substituição ao maestro Santos. E aí foi um grande desafio, né? Porque
Eu nunca tinha trabalhado com coral, apesar de já ter cantado no coral, mas como maestro eu não tinha trabalhado. E a gente conseguiu, ainda na gestão do pastor Mário Nery, atingir o número de 60 componentes. A cantata de Natal para nós foi outro desafio que nunca tinha sido feito aqui em Igarapé-Açu, no coral, desde a sua existência. A gente implementou esse desafio, né? Entrou com coragem para poder realizar e fizemos a cantata de Natal aqui em Igarapé-Açu há 2 anos atrás e foi um sucesso, foi uma bênção, todo mundo gostou. E no ano passado nós tivemos o privilégio de ir até Castanhal cantar na Praça do Estrela, levamos o coral lá e nós temos aí até os vídeos no YouTube, nos canais, nas redes sociais. O coral hoje ele tem rede social, o coral ele está bem atualizado na parte de multimídia, está tudo, podemos dizer assim, que nós estamos a cada dia buscando esse aprimoramento e para nós isso foi um desafio e os coristas também com certeza cresceram com essas apresentações, com esses ensaios, de conhecer músicas até que a gente talvez pensasse que não conseguiríamos cantar, mas hoje o coral ele é capaz de cantar as músicas, até músicas consideradas num nível bastante difícil, né? Porque eu assumi o coral em 2005, mas eu ainda cheguei a cantar com outros maestros que passaram por aqui, inclusive na época do pastor Paulo Silas, ainda cheguei a cantar com 3 maestros que passaram na época aqui, mas depois do pastor Mário Nery passaram vários pastores. Eu posso destacar, dentre os que passaram, que deram muito apoio ao coral, como o pastor Expedito, um pastor que, fora de série, muito, gostava muito de cantar, gosta aliás, né? E deu muito apoio para o coral, né? Pastor saudoso Paulo César, que passou aqui também. E todos os pastores, pastor Smith, né? Enfim, hoje nós estamos na administração do nosso pastor Josafá. E eu queria destacá-lo aqui porque o pastor Josafá, ele foi mais além, assim, no sentido de cantar conosco, né? De cantar. Ele canta no coral, a esposa dele canta. E a filha dele também faz participação no coral quando a gente vai em apresentação especial como uma cantata de Natal. Então é o agradecimento que eu tenho que dar aos pastores, e isso foi muito importante, e aos maestros que passaram, que fizeram um trabalho como o irmão Santos e outros maestros que passaram aqui, que foram que iniciaram o trabalho. E gratidão a Deus por estar me segurando aqui, me dando força para eu manter até um dia que outro maestro venha assumir, né? Eu não sou eterno, um dia alguém vem assumir o coral. Então, os componentes do coral, eles são fundamentais para que um trabalho seja feito. E fica aqui também o meu apelo àqueles que ainda não estão no coral, que possam entrar e possam vir fazer parte, porque é um ministério de louvor muito abençoado e onde também você adquire uma técnica vocal, onde você se aperfeiçoa para assim trabalhar, para assim louvar o Senhor nesse ministério de louvor, o mistério do canto. Eu sou o presbítero Nazareno Dias, da Assembleia de Deus em Igarapé-Açu. Eu quero testemunhar aqui, relatar uma experiência minha com o coral Hosanas ao Rei. Isso quando eu ainda não era evangélico. No auge da minha juventude, com 15 anos de idade. O ano era 1986. Eu fui convidado para ir na igreja, ainda no templo antigo, que fica ali próximo ao Mercado Velho, nosso Mercado Velho, nosso patrimônio histórico ali. E no culto lá, depois de uma batalha travada para que eu pudesse entrar no culto, com um certo receio, porque achava que era indigno de estar ali dentro, devido à minha vida travessa. Mas eu entrei, e logo em seguida, na minha entrada, que eu sentei no banco, o grupo que se apresentou foi o coral Hosanas ao Rei, no ano de 1986. E eu lembro como se fosse hoje, o coral canta o hino Não Se Turbe, um hino conhecido de quem participa de coral, que é Não se turbe os vossos corações. Então, quando eu vi essa canção, as 4 vozes, de uma maneira harmônica, parece que se complementavam, e de fato se complementam,
e trazem para a gente uma serenidade, uma leveza, e nos conduz a uma reflexão. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi o coral, me encantei com aquilo ali, me encantei com a canção, me encantei com a musicalidade, me encantei com a postura dos coristas. Aquilo para mim foi algo marcante, que eu não pensei duas vezes. Voltei depois para um novo culto, um outro culto que fui convidado. Voltei porque eu queria ouvir de novo o coral Hosanas ao Rei. Tanto é que ainda essa minha primeira visita, eu lembro, foi no mês de junho. Mês de junho. Quando foi mês de julho, eu estava participando já do terceiro e quarto culto. Foi quando eu aceitei a Cristo como Salvador. E meu primeiro desejo foi perguntar para o maestro da época, não lembro se era o saudoso Elias, maestro Elias, se eu podia entrar no coral. Eu, desde então, daquela época, lógico, com algumas pausas em função de viagens, de ter morado uns 2 anos longe de Igarapeaçu, eu participei do coral Hosanas ao Rei. Até hoje, no ano de 2024, eu continuo cantando, continuo adorando a Deus no coral. Por quê que eu passei então a admirar e fazer parte do coral? Por causa da musicalidade, por causa da harmonia e das letras que o coral canta. Se você perceber, o coral não tem assim um foco. A letra das canções do coral não se baseia, por exemplo, no egocentrismo do ser humano. Não, o homem não é o centro. Deus é o centro de todas as canções. Todas as canções do coral apontam somente para Deus. É um convite à adoração, um convite à exaltação. É isso que o coral Hosana ao Rei se propõe a fazer. É um legítimo louvor, longe daquele louvor de exaltar o ser humano, de simplesmente só cantar e dedicar a vitória, mas são letras que de fato adoram, glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Então o coral para mim é isso. Resumindo, o coral é essa junção de 4 vozes, do soprano, contralto, tenor e baixo, que se completam, trazendo uma harmonia aos nossos ouvidos e uma paz ao nosso coração, e alegra o nosso espírito. Meu nome é Sara, eu estou atualmente com 21 anos, e para mim entrar no coral assim foi um pouco retraído, porque eu sempre me senti assim muito jovem, né? E a maioria dos coristas, como todo mundo sabe, são pessoas de mais idade, então eu sempre me senti assim um pouco retraída de entrar, até que no ano passado eu tive uma palavra de incentivo e eu finalmente entrei, e esse ano vai fazer 1 ano, eu acho que em agosto que eu tô participando. Está sendo uma experiência muito boa pra mim, e porque eu gosto de cantar, né? Sempre foi uma coisa que eu fiz, e fazer isso em conjunto com outras pessoas é o que me deixa assim muito feliz. Pra mim é algo muito gratificante quando uma música fica pronta, porque é fruto de muito trabalho, né? De muito ensaio. Eu acredito que todo corista deva sentir essa mesma empolgação quando uma música fica pronta, porque, como eu disse, é algo muito gratificante. Eu acredito que não só os jovens, né, mas qualquer pessoa que goste de música, independente da idade, mas que goste de estar no meio da música, que goste de cantar principalmente, deveria dar uma chance pro coral. Porque aqui você vai aprender junto com a gente, você vai ter alguém que vai te orientar, alguém que entende de música, né? Então, se você gosta, vem participar com a gente, porque você não vai se arrepender. Olha, o coral é tudo que nós temos de mais lindo, clássico e maravilhoso numa igreja, né? Eu acho que na cultura gospel, na cultura evangélica, o coral entra assim como uma importância singular. E eu amo coral. Durante toda a minha juventude na igreja, eu cantei no coral. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e encontrei um coral. E a gente tem incentivado, a cada dia o nosso coral cresce. Esse é o 3º congresso que a gente faz, que é aniversário do nosso coral. E a cada dia esse coral ele tem crescido, tanto em números de participantes, de componentes, como também em qualidade no Ministério do Louvor. Então é uma expressão cultural muito grande da cultura evangélica que nós temos no município de Igarapeaçu. E eu quero aqui incentivar cada membro da igreja a participar do nosso coral. Queremos em breve ter um coral aqui de 100, 150 vozes, que possa louvar e enaltecer o nome do Senhor de uma forma
harmônica, de uma forma maravilhosa, e assim enaltecer o nome do Senhor. Então, Deus abençoe o maestro, Deus abençoe cada corista, e Deus abençoe a igreja por esse coral. E eu quero parabenizar o município por ter essa qualidade, esses talentos e essa organização do coral aqui nesse município. Tá? Deus abençoe a todos.